Nós estamos no Esquenta Conferência Missionária. Dia 13, 14 e 15 vem aí a nossa conferência missionária. Você pode dar um glória a Deus? Então prepara o teu coração. Coisas extraordinárias vão acontecer. Coisas maravilhosas vão acontecer. Deixa eu contar aqui um segredo aqui. Os solteiros. Quando eu comecei a me interessar pela Raquel, eu tinha um chamado missionário. E eu falei, Deus, me dá uma pessoa que tenha um chamado missionário também. E eu não ia entrar numa barca furada, né? Então eu tinha que sondar. Aí eu levei a Raquel numa pizzaria. O segredo é levar na pizzaria aí, meninada. Então já sabe como é que é o esquema, né? Cheguei lá e tal. E eu meio sem jeito assim, meio tímido e tal. E eu comecei a ciscar ali. Cheguei, Raquel, me diz uma coisa. Você tem um chamado missionário? Ela falou assim, olha, eu tenho, eu só vou para o campo quando o Senhor me der o meu marido. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, sou eu mesmo, aqui eu me apresento. E ali começou a nossa jornada de fé, né? Conversando sobre namoro, sobre missão, sobre trabalho. Nós éramos grandes amigos, também amizade, namoro começa pela grande amizade. Naquela época tinha a feira daqui ali onde, perto da Rua das Garças, ali, perto da Universal, ali era a feira, antes da Feira Central, era ali. E tinha uma barraca onde nós fazíamos distribuição de literatura da ABU, Aliança Bíblica Universitária. E ali nós nos encontrávamos, e ali tinha um lance de vir tirar fotocópia aqui na igreja, de preparar material. Sempre tinha alguma coisa aí relacionada à obra para eu estar em contato com a Raquel, para a gente organizar melhor, como é que a gente ia fazer as coisas. Então, olha, amizade, pizza e ministério vai dar bom, viu? Vai dar bom. Nós casamos e foi a nossa primeira conferência missionária, em 96. E Raquel trabalhava no Mini e eu trabalhava na congregação Portal do Gramado. E o Senhor então falou muito forte no meu coração, na sexta-feira. E nós tínhamos nossos planos. Quais eram os nossos planos? Eu fazer o mestrado aqui no Brasil, ter os nossos filhos aqui primeiro, para depois ir para missões. Nós tínhamos comprado apartamento, estava tudo imobiliado, bonitinho. Nosso carrinho já era melhorzinho, já era um carrinho mais novo. Tudo organizado, tudo bonitinho, como manda o figurino. E aí o Senhor me pegou no primeiro dia da conferência, o Senhor me chamou. E aí eu relutando ainda com aquela situação de que, Senhor, um dia eu vou, meu coração está fervendo, o Senhor me conhece, sabe, mas um dia eu vou. Depois que tiver concluído tudo a nossa etapa aqui. E no sábado, nós fomos convidados para estar num churrasco. E esse pastor que pregou estava nesse churrasco também. E Deus abriu as portas e permitiu que eu tivesse um papo com ele. O pastor Edson Queiroz. E eu falei, pastor, olha, a Raquel e eu, nós temos um chamado e tal. E eu contei para ele. Gente, camarada assim, foi igual a Tramontina, assim, sabe? Cortou assim, mas na lata assim, foi no pé assim, ó. Falei para ele que queria ter os nossos filhos aqui, falei da minha intenção de fazer um mestrado, e não sei o que, tal, acabar de pagar o apartamento. Ele olhou para mim assim e falou assim, eu conheço muitas pessoas que tiveram boas intenções como a tua, e até hoje não foram ainda para o campo missionário. E mudou de assunto. Falei, toma, pá, na lata assim, e eu fiquei com aquilo Fiquei com aquilo no coração e tal. Passou sábado, o Senhor falando comigo. E aí quando foi no último dia, o pastor fez um apelo então sobre quem queria se entregar para missões. E ali meu coração estava rendido completamente, disposto a trocar tudo, todos os planos que eu tinha feito pelos planos do Senhor. E eu vim sozinho, porque a Raquel estava no Mini. Eu não sei nem onde que era o templo, acho que era mais para cá, né, amor? É que não era o templo, não era assim, era dividido. E eu vim, quando eu chego na frente, a Raquel já estava de joelhos, se entregando para missões, e ali o Senhor confirmou com a gente
a nossa entrega para missões. E foi tão rápido, meus irmãos, o Senhor tinha tudo preparado, tudo preparado. E no ano seguinte, em setembro do ano seguinte, nós estávamos indo para Cochabamba, Bolívia. E ali ficamos 4 anos servindo a obra missionária. Depois fomos para a Ucrânia e depois fomos para a Espanha. Abrimos uma igreja na Espanha, abrimos 3 igrejas na Bolívia e uma com o ministério com os brasileiros também. Foi algo assim maravilhoso, um ministério muito próspero. Então, quando eu falo de missões, eu sei que Deus tem planos para nós. Deus tem planos para cada um de vocês. É só você abrir o teu coração e falar: Deus, eu quero viver essa experiência, eu quero trabalhar, eu quero me entregar. E Deus usa a experiência de cada um, Deus usa a profissão de cada um, Deus usa o ministério de cada um, Deus usa a expectativa de cada um. Rebeca, tá pronto aí esse vídeo ou não? Tá? Deus usa a experiência de cada um. Seja professor, seja pedreiro, seja costureiro, seja padeiro, seja engenheiro, seja professor de esporte, qualquer área, Deus pode te usar. Veja só o que esse irmão, essa pessoa que passou pelo Mini, inclusive. Ele passou pelo Mini, passou por todas as etapas que nós já passamos, que vocês passaram. Por todas essas etapas que vocês passaram, e até mesmo quem está passando, fazendo uma universidade, fazendo um curso, ou quem já chegou, que está exercendo a sua profissão. Escuta esse vídeo aí. Você já pensou qual é o seu propósito? Por que você... Qual é a sua luta diária? Eu sei o meu. Quando eu escolhi fazer medicina, meu propósito era ajudar pessoas, mas isso ainda era um pouco vago. Eu não sabia que tipo de pessoas, aonde eu ia fazer isso. Mas Deus escolheu o meu caminho. E por alguma razão, eu fui escolhendo cirurgia, eu fui encontrando uma área bem específica e diariamente eu vivencio o meu propósito. No fundo, o que eu faço com a cirurgia bariátrica é fazer com que esses homens e mulheres reencontrem o propósito deles, que estava perdido por estarem obesos. Após a cirurgia, esses pacientes encontram sua melhor versão e aí eles reencontram o propósito deles. Quer encontrar o seu propósito? Talvez eu possa te ajudar. Pode aplaudir o Senhor. Qual é o teu propósito? Veja bem, e o Bebeto, ele é uma pessoa assim, extraordinária, porque agora ele está fazendo um quadro chamado Médico Doutor do Céu. Porque todo mundo que chega lá no consultório fala assim: doutor do céu, eu tenho um problema, doutor do céu, tem essa situação. E aí ele teve essa ideia de criar um quadro Doutor do Céu, aonde ele apresenta o Doutor do Céu. Não é maravilhoso? Já pensou você fazer medicina e quando a pessoa vai com um problema para você, você apresenta o Doutor do Céu? Imagina na tua profissão você ser aquela conexão para conectar aquela pessoa que você está atendendo, aquela pessoa que você está servindo, aquele teu cliente, você que trabalha com venda, você está vendendo alguma coisa. Gente, todo mundo conecta com pessoas, todo mundo tem uma conexão, e essa é a obra missionária, é conectar com pessoas, é conectar com a necessidade das pessoas e levá-la aos céus, amém? Essa é a conexão. Por isso nós queremos nessa noite falar missão de presença. O que é missão de presença? É onde você está, você ser o representante de Deus. Porque vamos imaginar que, vamos pensar que Deus é o reino dele e nós somos os embaixadores. Você é o embaixador, você é a embaixatriz do Senhor, você representa o Senhor. E aí você vai falar do quê? Falar das coisas dele, você vai falar do poder dele, você vai falar que Deus tem uma solução, que Deus é esperança, que Deus é luz, que Deus é paz, que Deus é amor. Todo mundo, escuta, todo mundo tem uma necessidade, ou física, ou emocional, ou espiritual, ou relacional. Todo ser humano carece de alguma coisa, e Jesus preenche tudo
e em todos. Jesus é maravilhoso porque Ele, nos evangelhos, Ele deu pão para quem estava faminto, Ele ajudou a identidade de uma mulher, Ele curou um cego, Ele curou um paralítico, Ele libertou um jovem, para todo mundo, em todas as áreas, em todas as necessidades. Se você for para a África, você vai encontrar pessoas necessitadas. Se você for para a América do Sul, você vai encontrar. Se você fica no Brasil, você vai encontrar. Se você for para a Europa, você vai encontrar. Em todo lugar, em qualquer lugar desse planeta, as pessoas necessitam de alguma coisa, e você é a ponte de Deus para alguma pessoa nesse mundo, amém? Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa. Se você encontrar uma pessoa, você pode encontrá-la, você pode abençoá-la e mudar o mundo dela. E mudando o mundo de uma pessoa, você está contribuindo para que mais e mais pessoas conheçam o Senhor e conheçam o seu amor, a sua glória e aquilo que Ele tem. E aí você pode abençoar toda uma geração. Você nunca sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. Você é fruto, sabe do quê? De alguém que pregou o evangelho para alguma pessoa e essa pessoa chegou até você. Ou um amigo. Quem aqui veio para a igreja porque alguém convidou um amigo? Deixa eu ver, levanta a mão. Beleza. Quem aqui veio para a igreja porque algum familiar convidou e veio para a igreja? Deixa eu ver, levanta a mão. Bastante também. Quem aqui já nasceu na igreja? Deixa eu ver. Nossa, gente, eu nasci no hospital. Essa é podre, né? É boa, né? Pastor Big nasceu na igreja. Cara, que legal, hein? Não é benção, porque se você cresceu na igreja, é porque alguém pregou o evangelho aos seus pais ou aos seus avós. E aí você teve o privilégio de nascer nesse ambiente seguro. Nós chegamos à igreja por algum motivo. Ou quando Deus tem algo muito especial, às vezes Deus toca no coração de uma pessoa e ela vem sozinha. Ela conhece o Senhor sozinha, de maneira maravilhosa, extraordinária, mas numa grande maioria as pessoas precisam de alguém. E mesmo essa pessoa que veio sozinha, Deus usou talvez um pastor, Deus usou, por exemplo, um missionário para pregar o evangelho, e eu conheci o Senhor ouvindo a pregação de um missionário. E a minha teoria é essa: cada um reproduz segundo a sua espécie. E a minha mensagem, ela tem um sentido de chamar pessoas para a obra missionária, porque eu sou missionário, então Deus vai me dar frutos missionários, amém? Então se prepare, se você não quer ser missionário, já pode tapar o seu ouvido, já pode pegar o teu celular, porque Deus vai te chamar. Deus tem um propósito para você, para a tua casa, para a tua família, porque cada um se reproduz segundo a sua espécie, e eu creio que é assim, amém? Então vamos lá, Atos 1:8, abre a tua Bíblia, está no telão também. Você que está em casa, abre aí, deixa Deus preparar o teu coração também, e fala assim: mas vocês receberão poder. O que nós vamos receber? Poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, o texto fala que para que possamos ser missão de presença, eu preciso receber o poder. Esse poder não é nosso, não é o que eu falo, não é a forma que eu falo, não é a minha influência, não é a obra que eu possa realizar. Meus queridos, entendam, é o poder de Deus na sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador pessoal, você entregou a tua vida para Jesus, você é batizado com o Espírito Santo agora vem fazer morada em você. Olha, o maior milagre do mundo, o maior milagre de toda a história, sabe o que é? É Deus fazer morada dentro do teu coração. Antigamente isso não acontecia. Deus mandou Moisés fazer uma arca chamada Arca da Aliança, e Deus mandou distribuir as tribos, e as tribos ficavam assim como se fosse uma letra U, as tendas de um lado, tudo no fundo, e aqui do lado, as tribos de Israel divididas em todas em volta, e no meio desse acampamento estava a aliança, e essa aliança era a presença de Deus.
É como se Deus falasse assim: eu vou habitar no meio de vocês. E Deus fala para Moisés: faça a aliança, essa arca da aliança, e eu habitarei no meio de vocês. E aí quando Deus queria fazer alguma coisa extraordinária, um milagre, alguma coisa, Deus tomava aquela pessoa e fazia. Agora, quando Jesus vem e Jesus ressuscita e ele dá, Deus lhe dá todo o poder, ele fala assim: e eu enviarei o outro Consolador, que estarão com vocês todos os dias, e ele agora vai fazer morada em vocês. Agora, nós não precisamos mais de uma arca, de fazer uma casa para Deus. Deus agora habita no nosso coração. Isso não é maravilhoso? Deus, milagre de Deus é fazer morada em você. É por isso que Deus te ama, é por isso que você tem um propósito, é por isso que você é a pessoa mais especial desse mundo, porque o Espírito Santo habita em você. Não deixe o diabo falar nada ao contrário, não deixe ninguém falar nada contrário sobre você, sobre a sua aparência, sobre a sua personalidade, porque o Espírito Santo de Deus mora e habita em você. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! O Espírito Santo habita em mim. Diga para a pessoa que está do outro lado: olha para ela, fala assim: você é linda. Aproveita jovem, fala assim: você é linda, você é lindo. Os jovens gostam de duas partes no culto: quando o pastor fala isso e quando dá aqueles 2 minutinhos de conexão, né? Ele trata de fazer alguma coisa. Oi, como é que é o teu nome? Posso pegar o seu telefone? O Espírito Santo habita em nós. Ele faz morada em nós. E o texto fala que o requisito para ser missão de presença é eu ter a presença de Deus na minha vida. Porque tudo que eu fizer a partir desse momento não sou eu, é o Senhor. É Ele que vai dar sabedoria, Ele que vai dar o poder. Você ora, não é a tua oração, é Deus que vai agir na tua vida. É Deus que vai usar a tua boca para falar para alguém. É Deus que vai usar você para lançar uma palavra de bênção sobre a vida da pessoa. E deixa Deus fazer o restante, porque Deus vai fazer o restante da promessa. Você só é um instrumento de Deus para falar assim: Deus te ama. E eu conheço um testemunho de um jovem que estava pronto, estava desesperado, estava depressivo, droga já nem resolvia para ele, e ele queria tirar a vida dele numa estação de metrô, e uma senhora chegou e falou para ele assim: olha, Deus te ama, e Deus tem um propósito para a sua vida, e ela foi embora. E naquele momento aquele jovem sentiu uma sensação diferente, e ele foi para casa, e aquela voz dizendo para ele: Deus te ama e tem um propósito na sua vida. E no outro dia ele saiu, ele encontrou uma placa de uma igreja, e aquilo falou para ele, e ele não conseguiu conectar numa outra coisa a não ser naquela frase: Deus te ama e tem um propósito na sua vida. E ele encontrou uma propaganda de uma igreja dizendo: Deus tem propósito na sua vida. E ele entrou, e naquela noite ele se converteu. E sabe o que ele é hoje? Um pastor, um missionário. Uma frase de uma pessoa: Deus te ama e tem um propósito na tua vida. Conheço também um jovem que fazia engenharia industrial, e ele estava num bar, tomando um café. Ele era completamente ateu. Um espanhol completamente ateu, não acreditava em Deus. E ele encontrou um folheto totalmente embrulhado, amassado. E ele abriu aquele folheto, aquele papel, e leu aquela mensagem. E ele, não crendo, aquela mensagem tocou no seu coração. Ele, não acreditando, aquela mensagem tocou no seu coração. E naquela época tinha atrás daquele folheto um endereço de código postal, dizendo: se você quiser mais informação, escreve para esse endereço. E ele ficou naquela luta: eu escrevo, não quero escrever, eu não acredito. E aquilo incomodando sobre aquela mensagem, ele foi e escreveu dizendo assim: eu quero conhecer mais sobre essa mensagem.
e mandou o folheto juntamente, todo amassado, juntamente para aquele postal. O pastor lá mandou a correspondência para ele. Imagina, meus irmãos, mandar pelo correio e vai. O outro pastor escreve, volta pelo correio de novo, e ele lê, e ele começa uma comunicação com esse pastor de mensagens via correio, escrita. Alguém sabe o que é correio? Tá? Isso, beleza, então estamos na mesma página então. E mandava e vinha e ia. Passaram-se 6 meses, aquele jovem tomou a coragem de ir àquela comunidade, foi na igreja batista, e ali o Senhor tocando o seu coração, ele aceitou Jesus e o pastor o discipulou, e a coisa foi caminhando, e ele conheceu a filha do pastor. Olha só que história interessante, conheceu a filha do pastor, começou com o tempo, batizou, começou a namorar a filha do pastor, casou, fez seminário, e hoje é pastor de um movimento tremendo na Espanha, um pregador maravilhoso. Por quê? Tudo começou porque alguém lhe entregou um folheto para alguém, essa pessoa rejeitou, amassou, deixou em cima da mesa, e ele foi lá e abriu, e se converteu num processo, entregou a vida dele para Jesus. Tudo que você faz pode dar resultado, tudo que você faz não é em vão, seja uma palavra, seja uma forma de abençoar alguma pessoa, fazendo algum serviço, ajudando, sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa que fale do amor de Deus, uma pessoa que ajuda as outras pessoas, uma pessoa de bem, uma pessoa animada, uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de fé. Aonde você tiver, alguém vai precisar de ouvir de Deus, seja na escola, seja na universidade, seja aonde for, Deus vai te usar. Deixa Deus te usar. Se você é um adolescente, um jovem, se você é um pai, não importa, deixa Deus te usar. E a pergunta é essa: como eu vou ser missão de presença? Aonde eu estou? Aonde você está? Eu fui o primeiro da minha casa a aceitar Jesus Cristo. Depois eu preguei o evangelho para minha mãe se converteu já com muitos anos depois. Eu preguei o evangelho para meu pai, testificava para meu pai não aceitava. Ele brincava, ele burlava, ele não levava a sério. Toda vez que eu queria falar com meu pai sobre o evangelho, ele batia nas minhas costas e falava: filho, isso aí não é para mim não, isso aí, deixa, você está bem, o importante é que você está bem. E levava a vida dele. E toda vez que eu viajava, que eu voltava, testificava: pai, entrega a sua vida para Jesus, não gostaria. Filho, eu estou bem. E nunca me levava a sério. Até o dia que ele foi cometido de um câncer nos pulmões, e aí ele ficou mais sensível, e aí minha mãe já era separada dele, mas minha mãe começou a dar assistência para ele também, até que os médicos não tinham mais remédio para ele, mandou para casa. E minha mãe pregou o evangelho e ele aceitou Jesus. E eu tive a oportunidade de vir da Espanha para visitá-lo, e ele me pedia perdão várias vezes, porque toda vez que eu falava do evangelho para ele, ele não aceitava. Ele falou: senhor, filho, eu queria pedir perdão, porque você tentou falar para mim várias vezes sobre Jesus, eu nunca quis, mas eu quero. E tem uma música que ele cantava, que ele pedia para eu cantar, eram 100 ovelhas de Luiz Carvalho. Ninguém conhece Luiz Carvalho aqui, isso aqui é só a Raquel e eu e alguns que estão por aí. Quem conhece Luiz Carvalho aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, revelou a idade, hein, filha? Ou está chegando aos 50 ou veio da Assembleia de Deus. E meu pai falava assim: filho, canta aquele hino. Eram 100 ovelhas junto ao aprisco, eram 100 ovelhas. E eu não sabia, eu ia buscar e cantava, e eu não sabia nem cantar a letra. Mas o que me dava alegria, sabe por quê? Em algum momento da sua história, da história de vida do meu pai, em algum momento ele ouviu esse hino. Em algum momento ele teve um contato com o evangelho
que alguém cantou essa música e aquela música ficou no coração dele. E ele mesmo rebelde, mesmo bebendo, mesmo fumando, mesmo a vida dele, mas aquela música ficou. E ele pedia para eu cantar aquela música e ele falava: filho, eu sou essa ovelha perdida. Ele reconhecia que ele era essa ovelha que o pastor buscou. E Deus usa pessoas para buscar. Aí depois veio a minha mãe, veio primeiro, depois minhas irmãs, meu pai, a minha avó. E pessoas foram conhecendo Jesus através de outros. Sabe que você pode ser um instrumento de Deus na sua casa, na sua família? Aonde você está com seus tios, com seus avós, com os teus pais? Tem um jovem adolescente, eu gosto muito de contar essa história. E eu queria muito evangelizar esse rapaz, era pré-adolescente. E eu vi ele com uma garrafa PET cheia de bolita. Sabe bolinha de gude? Bolinha de gude, vocês não sabem o que é isso, né? É aquelas bolinhas que a gente jogava antigamente. E eu era bom quando eu era criança. E eu pedi emprestado para ele 5 bolinhas. Falei assim: você me presta 5, porque se eu ganhar, eu te dou sobre uma, eu te dou 3 bolinhas. Então você vai ficar com 15 bolinhas. E ele foi e me prestou 5. E eu, pai. E foi juntando as meninadas ali do lado. E eu fui ganhando, ganhei todas a PET dele. Ganhei tudo. Aí eu falei assim: e agora? Todo mundo começando a rir. Falei assim: agora é minha. Ganhei, você me emprestou, eu paguei, tá, é minha. Agora eu te devolvo ela se você fizer um acordo comigo. Sábado eu vou na tua casa e faço um estudo bíblico com você. Ah, mas quem que não vai querer fazer estudo bíblico para ganhar o PET de volta, né? Até eu faria, né? E eu dei para ele, devolvia as bolinhas de gude, ia na casa dele fazer um estudo. Todo sábado à tarde eu estava lá fazendo estudo, e ele aceitou Jesus. E ele se converteu. Só que os pais não deixaram ele batizar. Chegou um momento que o pai falou para mim que eu não deveria mais ir na casa dele para fazer estudo bíblico. Ele era jovem, ele tinha que chegar à maioridade, ele ia escolher qual a religião e que eu não deveria voltar na casa. E eu falei para ele, para aquele jovem, falei assim: olha, obedece os teus pais, porque Deus vai te abençoar. E de fato, nunca mais eu voltei na casa daquele menino, em respeito àquilo que o pai tinha falado para mim. E ele cresceu, foi para a igreja, batizou, a irmã dele se batizou, e depois de muitos anos, os pais se converteram e foram batizados. E eu, visitando a igreja, voltando da Bolívia, os pais pedindo perdão para mim, porque eu tinha impedido o filho de conhecer mais a igreja. E eu falei: mas é assim, e é desse jeito, porque a obra de Deus se faz com discernimento, com humildade, com sabedoria, e não é pela obra que eu falo. E hoje esse rapaz é pastor. Hoje a irmã dele é uma das coordenadoras da nossa igreja de pequenos grupos. E tudo começou porque eu tive a oportunidade de evangelizar uma pessoa. E a partir dele, ele evangelizou a irmã, evangelizou os pais. E Deus quer fazer isso com cada um de nós, na sua área. Se você é professor, deixa Deus te usar. Sabe aquele momento que você tem, que abre uma janela para você falar com um aluno? É aquele momento que você vai abençoar. Sempre Deus dá alguma oportunidade. Eu falei para a Raquel que essa semana eu tive a oportunidade de falar com uma jovem, menininha, adolescente, estava namorando. E eu tive a oportunidade de falar com ela talvez 10 minutos. E ela estava toda feliz porque estava namorando. E eu entrei assim de sola, entrei rápido no assunto. Falei assim: que bom que você está namorando, está gostando? Ele é gente boa? Gente boa. Eu falei para ela assim: lindo, o menino é muito lindo, hein? Parabéns. Igual você, linda. Mas sabe de uma coisa? Preserva. Deixa Deus ter um propósito na tua vida. Não tenha sexo antes do casamento.
deixa para comer a sobremesa depois do casamento. E comecei brincando. Eu falei, você está entendendo o que Deus tem para você? Ela falou assim, eu posso orar por você? Ela falou, pode. E eu orei por ela, abençoando o relacionamento dela, do namoro. Aonde você está, você pode ser bênção na vida da pessoa. Você pode dar uma palavra, você pode dar um ânimo. Pessoa que está com depressão, pessoa que está com pânico, pessoa que está com preguiça, pessoa que está ansiosa, pessoa que está querendo alguma coisa, pessoa que está feliz, pessoa que está contente. Em todo momento você pode apresentar Jesus na vida da pessoa. Isso é missão de presença. Sabe por quê? É isso que os missionários fazem lá no campo. Hoje nós estávamos tomando um café e a Rebeca agora está de namorado, né? E eu estou querendo converter o rapaz para a obra missionária. Então, tudo que eu faço é calculadamente assim, né? Vai ter almoço em casa? Chama um missionário para falar. Então, em missões e tal, fala mais. Obra missionária é legal. Aí, rapaz, o missionário falava tudo o contrário. Que lá é duro, lá persegue, lá mata, lá... Entendeu? Jesus amado, né? Aí eu falei assim, e aí, Gabriel, está firme? Não, e aí, Gabriel, você vai? Vamos. Sabe, queridos, Deus tem propósito para nós. Você que está terminando o 2º grau, está escolhendo a faculdade. Quem aqui está escolhendo faculdade? Deixa eu ver. Pode levantar a mão. Está escolhendo faculdade? Peça para Deus que curso você vai fazer, para que esse curso universitário seja colocado nas mãos do Senhor. Sabe o que esse missionário falou para o Gabriel? Porque nós temos lá o Gabriel e tem o Biel, né? O Biel é da Gabi e o Gabriel é da Rebeca. Área de esporte, não foi isso que ele falou? Área de esporte. O esporte abre portas nos países muçulmanos. Esse missionário, eles são missionários no Vietnã. Lá no Vietnã você não pode pregar o evangelho assim. Você entra através de um relacionamento, você entra através do esporte. Você vai fazer letras, Deus pode usar. Você vai fazer esporte, Deus pode te usar. Você faz culinária, Deus pode te usar. Você faz engenharia, Deus pode te usar. Deus pode usar qualquer profissão para que você possa ser bênção naqueles outros países que não são alcançados ainda pelo evangelho. A palavra fala assim, qual que é o requisito para essa obra missionária? O requisito é você ser cheio do Espírito Santo. E você já tem o Espírito Santo. Só basta você ser testemunha. Só basta você abrir o teu coração. Não precisa nem mostrar, tá, Rebeca? Os slides, tá? Pode ficar tranquilinha aí, tá? Que está tudo fora de ordem aqui, tá? Aonde que você vai ser testemunha? Pensa comigo. A Rebeca, o Gabriel e a Gabriela e o Gabriel vão tudo para missões. Cada um vai no lado. E eu tive uma ideia uns tempo atrás. Eu falei assim para a Gabriela: Gabriela, já pensou você indo para um lugar, para um país? A Rebeca vai para outro país. Aí eu fico 3 meses na casa da Rebeca, 3 meses na casa da Gabriela, na sua casa, Gabriela. O que você acha? Ela falou assim: 3 meses, pai? Você não acha que 3 meses é muito tempo, não? Seria o céu, já pensou? Aí lá eu vou pregar o evangelho, vou fazer a obra do Senhor, mas ela não quis. É assim mesmo, né? Eles vão para missões. O que eles vão fazer lá? Você vai casar e vai para missões. O que você vai fazer num país onde você não sabe a cultura, não conhece a língua, você vai estudar a língua, você vai aprender a cultura? O que você vai fazer? Como é que você vai abrir igreja? Me fala. Você vai abrir uma igreja igualzinho o que você faz em Campo Grande. A mesma coisa que você faz em Campo Grande, você vai fazer lá no outro país. É o pequeno grupo. Como que nós abrimos igreja lá na Espanha? Com um pequeno grupo. Você abre a tua casa, você recebe as pessoas na tua casa, aí você começa a evangelizar, começa a crescer, multiplica e vai fazendo. Meus queridos, é a mesma estratégia na sua casa, nos pequenos grupos, com seus vizinhos, com seus amigos. Aonde você vai atuar, Deus vai te dar uma estratégia talvez humanitária, uma obra social.
Você vai abrir uma escola de futebol, você vai abrir uma escola de música, você vai ajudar em alguma área com necessidade. Alguma coisa você vai fazer no campo missionário e não tem nada diferente do que você faz em Campo Grande. Por isso que você é um missionário. Por isso que é missão de presença. A missão de presença é onde eu estou. A missão de envio é para onde eu irei. Aonde você está, Deus tem missão de presença. Então faz o seguinte, consagre ao Senhor tudo que você tem. Consagre ao Senhor o seu tempo, consagre a sua profissão, consagre os seus estudos, consagre o seu dinheiro. Pensa no futuro, o que eu vou fazer, em que trabalho eu vou fazer, que trabalho que conecta Deus com aquilo que Ele tem para mim em algum lugar, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Porque a obra missionária é do mesmo jeito, porque eu estou pregando o evangelho lá, e os que estão se convertendo estão pensando em outro país. E aí tudo que eles estão fazendo ali, eles vão repetir também no outro país, no mesmo lugar. Pequeno grupo, evangelismo, oração, cuidado, atendimento. Então comece agora. Coloca assim, qual que é a minha principal motivação em Campo Grande? Por que eu existo? O Bebeto, o Dr. Rubens, falou que a missão dele é fazer o bem-estar das pessoas através de uma cirurgia. E através daquela cirurgia, a pessoa se sente bem, conecta ela com Deus. Você precisa de um propósito maior. Você precisa entender uma missão que Deus tem para você. Você precisa aceitar e viver essa missão. E eu queria terminar lendo um versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 14, que fala assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde do princípio. Aí ele fala o seguinte: jovens, olha só, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tende vencido o maligno. 3 coisas aqui sobre a juventude, adolescente e jovens. 3 coisas. Primeira coisa, vocês são fortes. Eu vejo alguns pais pedindo oração. Ah, meu filho se perdeu, meu filho está isso, aquilo outro, está rebelde. Sabe o que é isso? Sabe o que é essa rebeldia? É muita força dentro de uma pessoa. É quase que incontrolável. Você, jovem, você adolescente, tem uma força que você desconhece. Tem sonhos, você quer viver, você quer ter aventuras, você quer extrapolar, você quer explodir, você quer alcançar, você quer abraçar. Força. Você é forte. Agora, há uma coisa que você precisa: palavra de Deus. Não adianta força se não for com a palavra dele, palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar com você dia e noite, constantemente. Lê a palavra, escuta a palavra, medita na palavra, estuda a palavra. É porque é ali, nela, que você vai encontrar tudo que você precisa. Terceira coisa, você é vencedor. Diga para a pessoa que está do outro lado: você é um vencedor, você é uma vencedora. Você já venceu o maligno. Você já venceu o maligno. É isso. Você já venceu o maligno. Você é vencedor. 3 coisas: você é forte, a palavra de Deus está com você, e você já venceu o maligno.